O FII em Foco de hoje é o ALZR11. Será que esse é o melhor fundo imobiliário para quem está buscando renda passiva? O LZR é um fundo híbrido. Como assim? Ele investe em imóveis de várias tipologias. Então ele tem galpão logístico, ele tem imóveis comerciais, que são aqueles centros diagnósticos, algumas lojas, tem imóvel de varejo na renda urbana, aquela loja que está ali na calçada quando você passa, a famosa loja de esquina, e todos esses imóveis com contratos atípicos. Hoje o LZR tem 23 imóveis. Eles não têm nada de vacância, nem física, nem financeira. Aqui a gente tem alguns inquilinos, por exemplo, Coca-Cola, Bauducco, Air Liquide, Sky, DASA, BRF, Mercado Livre. Então, são inquilinos muito bons. A maior exposição por imóvel é de 13%, é um imóvel que inclusive é um investimento indireto. O LZR tem participação de praticamente 100% em um outro fundo imobiliário. Aqui a gente tem também a localização. Basicamente, 81% está localizado em São Paulo. Algumas ali, a maioria dentro mesmo da cidade ali, da capital, e algumas mais afastadas, mas ainda em São Paulo. É compreensível, né? São Paulo tem o maior PIB do Brasil, então é meio óbvio que todo mundo queira se concentrar ali. Mas também tem lá no Sul, tem no Rio de Janeiro. Aqui a tipologia, que é o que eu estava comentando, né? Atualmente são 5 segmentos que eles atuam. Então eles têm edifícios comerciais, onde tem algumas lojas, alguns escritórios, galpão logístico, e aí eles têm seco e refrigerado. Tem data center, né, que é basicamente uma inovação assim do fundo. A gente não vê muito fundo imobiliário de data center. Center está começando agora. E tem renda urbana, que é um segmento que eu gosto bastante, tem 28%, mas ele está mais concentrado aí em logística e edifício comercial. Aqui o setor dos inquilinos, ele é muito bem diversificado em relação a inquilinos. E aqui em relação aos contratos, a média do vencimento dos contratos é de 9,6. Aqui tem um ponto que é bem interessante da gente comentar, porque o LZR, de acordo com o seu regulamento, ele só pode investir em imóveis que tenham já um contrato atípico. E no caso, esse imóvel aqui que eu estava mostrando, esse imóvel aqui, o Atento, né? O imóvel Atento lá no Rio de Janeiro, ele tem um contrato para vencer já no próximo ano. Daqui a um ano vai vencer esse contrato. O que acontece? A gente não tem a informação se o fundo já começou a fazer tratativas com o próprio inquilino para ver se ele quer estender o contrato. A gente não sabe se o inquilino não tem essa expectativa de renovar, se ele quer devolver. E se no caso de eles forem renovar esse contrato com esse inquilino, como é que vai ser? Vai ser um contrato típico? Eles vão conseguir fazer um contrato atípico já depois que acabou esse contrato aqui? Como é que vai ser isso? Eles podem fazer? E se o inquilino não quiser? Aí ele quiser um contrato típico, o fundo pode investir porque está no regulamento que é só contrato atípico. Será que vai mudar o regulamento? Será que já existe uma cláusula que pode depois que o contrato vence? Então, assim, eu percebi em alguns comentários que eu li, em alguns fóruns, em alguns vídeos de live, que essa é uma preocupação do cotista desse fundo, mas a gente ainda não tem resposta. Vamos ter que aguardar aí para saber se a gestão vai informar de algo que está acontecendo, porque se só falta um ano, provavelmente eles já começaram com tratativas, né? Seja para renovação, seja para alocação para um outro inquilino. Também tem a possibilidade de uma venda, né? E ainda gera um lucro para a gente. O que eu sei, o que eu fiquei sabendo é que essa localização lá no Rio de Janeiro não é das mais interessantes. E eu acho que até muito por isso é essa preocupação do cotista e do LZR. Mas enfim, vamos aguardar aí para ver o que a gestão vai falar para a gente. Agora eu quero falar sobre a alavancagem do ALZR. Somando tudo que o fundo tem, ou seja, somando o caixa que está aqui dentro do LZR, somando o que está lá nos outros dois fundos imobiliários que ele tem, aquele que eu falei que ele é cotista praticamente 100%, somando tudo isso, eles têm um caixa que cobre mais de 5 anos de todas as obrigações futuras desse fundo imobiliário. Ele tem aqui alguns CRIs, que esse ano tem uma amortização de 15,2 milhões, e aqui eles trazem para a gente bem específico o que tem que entrar e o que tem que sair. Tem todo o fluxo de caixa aqui, é bem interessante, mas eu gosto mais desse gráfico aqui, fica bem mais claro. Então, até 2030 o fundo tá tranquilo, tem dinheiro suficiente, mas é claro que lá depois de 2030, né, lá 2031, o fundo vai precisar fazer ou uma emissão
ou uma venda. É claro que 5 anos é muito tempo, dá para se organizar tranquilo. Essa alavancagem aqui, ela não me preocupa realmente em nada. A gestão trouxe aqui também, bem explicadinho, olha só. Se a gente pegar todos os passivos do fundo e dividir pelo ativo, essa alavancagem é um nível, ou seja, uma alavancagem bruta de 35,2%. Eu gosto muito de analisar a alavancagem assim. Então, para mim, esse aqui é o nível de alavancagem do fundo. Também pode ser em relação ao patrimônio líquido, né? Não é errado. Só quer dizer que o fundo está contando a alavancagem sobre aquilo que ele realmente tem, né? Aquilo que não é o capital de terceiros. Isso aqui também é muito interessante, que é o que ele tem que pagar nesses próximos 12 meses. Então, dividindo tudo que ele tem que pagar nos próximos 12 meses pelo valor de receita que ele vai ter nos próximos 12 meses, ou seja, receita projetada, dá o equivalente a 41,4%. Essa aqui seria a alavancagem dos próximos 12 meses. Sim, é um fundo bem alavancado, mas como eu mostrei aqui agora, o fundo tem caixa, na minha opinião, tá super tranquilo, não existe nenhuma razão aí para se preocupar. Agora eu quero falar um pouco também sobre os rendimentos e o preço teto. O rendimento do LZR é bem tranquilo, né? A DR é bem limpinha aqui, porque a gente vê de cara que não tem receita extraordinária. Quer dizer, começou agora a 12, já tem uns 2, 3 meses aí que o fundo está recebendo algumas parcelinhas, mas olhando para trás, olha só, é muito recorrente, estava distribuindo, ó, 8,2, estava realizando resultado 8,2 centavos, 8,3, o mínimo foi 8,1. Se a gente olhar para o ano anterior, seguia aqui na mesma linha. Teve aqui um aumento, até deixei destacado, aqui foi um período que o fundo estava em emissão e aqui foi o período que eles compraram mais 3 imóveis e aí acrescentaram aqui na renda. Esse aqui que eu estou olhando, tá? É o resultado, não é a distribuição. A gente pode ver que em junho agora eles fizeram um resultado bem maior, mas aqui tem um resultado não recorrente, dá para ver bem aqui, ó. Foram algumas parcelas que o fundo recebeu. Isso aqui é algo realmente extraordinário. E aí eles distribuíram, tinha que entrar naquela regrinha ali, né, de 95%, então eles distribuíram um pouquinho a mais, mas é algo bem pontual, até porque eles trazem um guidance aqui pra gente, ó, até deixei marcado, o guidance do fundo até dezembro de 2025 é de algo entre 8 e 8,2 centavos por cota. E usando esses valores, vamos fazer então o cálculo do preço teto do LZR11. Eu coloquei aqui o valor recorrente de 8,1 centavos, que é bem ali no meio da banda que eles trouxeram para a gente do Guidance. Coloquei o ganho mínimo que eu peguei aqui no Tesouro Direto. Eu peguei aqui o de 2029, não tem um que esteja mais ou menos ali com o mesmo período dos contratos da LZR, então eu peguei esse aqui mesmo. E agora é só colocar um prêmio. Então, se a gente quiser colocar, por exemplo, 2%, já estaria caro, né? Porque o fundo não consegue pagar o equivalente a 9,85% ao ano. Isso contando só com rendimento recorrente, tá? Vamos ver se ele paga 1% pelo menos. Paga 1%, vamos ver 1,5%. Pagando até R$ 10,40 por essa cota, é possível ter um spread entre os títulos públicos e a cota do LZR de 1,5% e ganhar aí ao ano 9,35%. Eu também fiz um estudo aqui, peguei a variação acumulada do IPCA desde 2018 até 2024, porque o LZR surgiu lá em janeiro de 2018. Coloquei aqui o valor da distribuição durante o ano do LZR e aqui é o mesmo valor, porém dividido por 10, eu considerei R$ 10 como se fosse o valor da abertura, tá? Do IPO. E aqui eu fiz uma continha bem básica, tá? Uma continha de menos mesmo. Eu sei que essa não é a fórmula correta para fazer essa conta, mas é uma fórmula mais complexa para um resultado que vai dar alguns décimos de diferença, então realmente nem compensa. E aí eu cheguei ao resultado de que, olha só, a média do IPCA nesses últimos anos foi de 5,70, claro que em 2021 teve um efeito aqui extraordinário. A média de distribuição da LZR por ano é 8,13%, e aí o ganho real do cotista do LZR seria uma média aí de 2,43%. Quer dizer que, em média, o LZR consegue pagar IPCA mais 2,43%. Claro que isso aqui eu considerei o valor da cota de R$ 10, né? Se você paga menos,
você sente isso aqui como um resultado muito maior. E aí você conseguiria receber um ganho real aí de IPCA mais 3, IPCA mais 4, talvez IPCA mais 5. E também eu levei em consideração somente os rendimentos, tá? Que não tem valorização de cota. Para fazer valorização de cota, eu sempre olho aqui, ó. Eu gosto de olhar o gráfico de rentabilidade, tirando os rendimentos. A gente vê aqui que o LZR teve um rendimento desde o comecinho do ano até agora de 5,59%, tá? É uma variação positiva. Ganhou do IPCA, que nesse mesmo período acumulou 3,16%, está perdendo para o CDI, mas isso é normal. Só que se a gente incluir os rendimentos, aí ele ganha de todo mundo, né? Rentabilizou 11,59% desde o comecinho do ano, enquanto o CDI acumulou 7,07% e o IPCA 3,16%. Concluindo, então, o LZR é um bom fundo imobiliário, eu gosto do portfólio, ele é muito bem diversificado, eu gosto muito dessa tese de fundos híbridos, né? Porque você não fica concentrado ali ou só em shopping, só em galpão, muito pelo contrário, né? Você tem, em um fundo você consegue ter uma boa diversificação na sua carteira. Em relação à alavancagem, é alta, se você for olhar ali o valor nominal, realmente é muito alto, você pode assustar, mas analisando bem você vê que o fundo tem caixa, que ele pode honrar com seus compromissos. Para mim isso é algo que tá tranquilo, se a gestão não fizer nada errado, com certeza eles vão manter isso aí e levar super bem. Agora, em relação a rendimentos, tudo bem, é um bom rendimento, o fundo tá ali sendo negociado na casa dos R$ 10, tá pagando 0,8, mas hoje eu vejo alguns outros fundos imobiliários que estão pagando muito mais e que compensam o risco-retorno. É por isso que eu não sou cotista do LZR, mas é um fundo que está sempre no meu radar, eu tô sempre olhando, porque eu acho ele realmente muito interessante. Mas eu quero saber a sua opinião. Você tem um LZR na sua carteira de fundos imobiliários? Qual é o objetivo? É renda passiva, rendimento pingando todo mês? Deixa aqui nos comentários. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.